estamos falando sobre o Dia Internacional da Mulher, comemorado dia 8 agora, e também, por que não, o mês da mulher. E acho que todos os dias deviam ser nossos, né? Estamos aqui com a doutora, vice-reitora da Universidade Estadual de Maringá, Gisele Mendes. Gisele, esse projeto muito bacana, né? Parabéns para você, para toda a sua equipe, que vocês fizeram agora com que esse projeto também virasse uma portaria, né? A respeito da violência contra a mulher, violência sexual, violência num termo geral na UEM. A gente vê que os números, infelizmente, mostram que a violência contra a mulher aumentaram no Brasil. Infelizmente, o que a gente vê de casos de feminicídios, enfim, crimes contra a mulher na internet, violência sexual, enfim. Agora, na UEM também, como um micro ou um macro-organismo, né, da universidade, que é da nossa sociedade, também deve ter mostrado algum aumento nisso, e isso aqui deve ser extremamente pontual, justamente por causa dessa situação de aumento da violência contra a mulher. Sim, com certeza, Rose. Na verdade, o que houve foi um incremento em geral de todas as formas de violência que a gente vê na Lei Maria da Penha. Então, a violência física, infelizmente, o feminicídio ele é o fim do ciclo da violência, né, que começa lá com a ameaça, depois passa pelas lesões e tal, e culmina com a morte da mulher. Ele realmente não é algo que acontece da noite para o dia. Por isso, a prevenção do feminicídio passa pela prevenção das outras violências contra a mulher. Então, a física... porque geralmente elas não vêm acompanhadas. Não, é só um tipo de violência. Essa violência é um leque, né? Isso, e a mulher precisa ficar muito atenta. É uma ameaça, é segurar o braço, é um grito, né? Então, toda essa violência psicológica vai culminando com o que poderia vir a ser um feminicídio. Então, a física, a psicológica, a moral, a sexual, que é o foco do protocolo, mas, enfim, também a violência moral que você citou passa... e a Lei Maria da Penha conceitua pela exposição íntima de fotos da pessoa, pela extorsão, né, pelas ameaças e as chantagens. Eu vou expor, mas você tem que fazer isso e aquilo. Então, e esse crime também entrou em vigor em 2018, né, muito por sua atividade, a gente chama de lei, Rosileone, né, muito legal, estava ensinando com meus acadêmicos. E a violência patrimonial, que também tem gente que fala, não, mas não é assim, é tirar o cartão da mulher, é impedir que ela faça, né, use o seu próprio dinheiro, limitar o uso de bens ou estragar as coisas dela, dizer, olha, vou jogar suas coisas, mas eu vou jogar na rua, vou quebrar o seu computador. Então, ainda que a pessoa não encoste na mulher, na mão, mas ela está quebrando as coisas da mulher. E isso é violência doméstica contra a mulher, a Lei Maria da Penha também. É um abuso, né, contra ela. É um abuso, então são muitas formas. E eu acho que uma coisa muito comum que as mulheres, infelizmente algumas, né, pelo menos, devem saber ou já devem ter sofrido aquela violência psicológica que, com certeza, quando eles querem nos diminuir, né, humilhar, dizer para nós que nós não somos capazes. Meninas, vocês são capazes, sim, com certeza, né, porque geralmente esse ciclo de violência vem acompanhado de podar a mulher para fazer com que ela fique dependente financeiramente do homem, né? Exatamente, tudo isso tem uma razão de ser, né? Então, diminuir a mulher, humilhar, é uma forma de violência moral, de assédio, né? Moral, não necessariamente sexual. O assédio sexual já tem uma finalidade mais clara, né? E isso vai levando com que a mulher ela tenha a sua autoestima muito diminuída. E essa dependência, que a gente até comentou em off, né? Econômica, emocional. Às vezes a mulher está empoderada, ela tem um emprego dela, mas ela fala, eu não consigo viver sem esse homem. É uma questão, eu não vou conseguir ficar sem uma pessoa, eu vou conseguir um outro parceiro, então eu fico. Apesar de eu conseguir pagar as contas e tal. Então a violência, ela passa muito por essa raiz de dependência econômica e emocional do homem, infelizmente, ainda que a mulher tem na sociedade. A mulher que não tem marido, olha, mas como assim, né? Você sozinha, ou você não tem filhos, ou tudo isso é muito julgado, enquanto que para o homem não existe o mesmo julgamento, né? Pois é. Você tem números sobre essa violência sexual específica aqui na UEM? A gente ouve eventualmente assim, um caso de uma importunação sexual, né? Determinadas situações a gente acaba ouvindo, mas esses números de violência sexual são grandes aqui? Eles são, na verdade, Rose, o que acontece com a violência sexual em geral é o que a gente chama de cifra oculta. Ela acontece muito, mas ela é muito pouco divulgada porque a vítima tem vergonha, porque é uma questão de intimidade. Então, o que a gente tem mais de indício de violência na universidade são os pequenos furtos, né? Assaltos e, enfim,
Mas as importunações sexuais começam a acontecer e as pessoas, até em virtude do protocolo e da divulgação, elas começam a ter coragem de contar. Claro. É um professor que pratica um assédio sexual. Assédio deve ser muito comum, né? Muito comum, muito comum. Entre professor, né? Aluno, ou entre colegas, ou entre professores. Então, isso acontece bastante e agora as pessoas começam a se encorajar a falar. Então, quando a gente faz uma pesquisa de violência no campus, eu orientei uma tese de mestrado sobre isso, inclusive foi com um major da PM que ele veio fazer o mestrado aqui para poder saber como está a violência na universidade. Aí sempre o furto é o número 1, né, o campeão, e outros delitos patrimoniais. Os danos, né, quebra uma coisa, mas os crimes sexuais apareciam com um número menor. Não que fosse realmente isso, não espelha a verdade. Cifras negras. São as cifras ocultas, exatamente. Então hoje a gente vê que isso começa não a aumentar, mas a aparecer mais, porque as pessoas têm mais coragem de falar e a partir daí a gente consegue tomar mais providências para prevenção também. Não, que bacana. Bom, eu acho que isso é muito importante porque as mulheres precisam saber que quanto mais elas relatam o ocorrido, elas colocam, não se omitem, né? Colocam Exato. em evidência a violência importante. que sofreram, Sim. elas vão fazer com que isso repercuta, né? Repercuta e possa, quem sabe, diminuir esse número, né? Com certeza, prevenir. Isso mesmo. Agora, a UNUMAP aqui dentro da UEM tem tido um papel assim relevante, né, no combate à violência contra a mulher. Com certeza, Rosa, é muito bom você falar, porque as meninas que fizeram o protocolo, elas são do UNUMAP, né? A professora Isadora, a professora Carolina e uma aluna nossa, Marina, elas redigiram o protocolo a partir de um projeto do UNUMAP, né? Um projeto que foi encabeçado, foi financiado, por isso que elas fizeram a cartilha, né? Tudo precisa de um financiamento para existir, CNPq, ficou muito bonita, né? do CNPq. Pesquisa, né? Exato, é pesquisa, elas ganharam um edital e depois distribuíram para a comunidade, em 22 agora, esse manual. E elas não tinham expectativa assim que se tornasse uma política mesmo, né? Porque fica ali, é um informativo, mas quando se torna essa normativa que a gente colocou aqui, se torna obrigatório. Todos têm que respeitar esse protocolo. Se torna algo lei feito dentro errado, da instituição. Exato, é uma lei dentro da instituição. Se alguém faz algo errado, não acolhe bem a vítima, gera revitimização, responde pelo fato de estar violando o nosso protocolo, né? Então, passa a ter um peso de lei que é uma força maior, né? Essa portaria. E esse trabalho não somente é educativo, ou é uma lei que vai nortear o trabalho dos funcionários, mas também para os próprios alunos e alunas. Sim, ela é voltada para essas pessoas que vão fazer o atendimento, mas principalmente para a própria vítima. O que ela deve fazer, a quem ela deve buscar, como ela deve se comportar e também para se sentir à vontade para contar, não é? E depois um outro lado importante que a gente coloca no final do protocolo, que alternativas ela tem, mudança de turno, mudança de sala, né? Se o professor está ali, o ideal é que ele seja afastado, como a gente fez, né, recentemente com o caso que aconteceu, mas não sendo. Eu quero trocar o meu orientador, o meu professor, eu quero trocar de turno, ter todo esse acolhimento, eu quero abono de faltas, eu quero trocar a prova por um trabalho, enfim, para evitar o prejuízo acadêmico também para essas vítimas. Então, isso o protocolo prevê, esse apoio às vítimas, né, essa proteção. E eu vejo que o UNUMAP tem tido esse trabalho, porque nós trabalhamos também, temos tido algum entrosamento, a ONG Marias da Internet, né, e o UNUMAP. E eu vejo que uma grande necessidade, quando você faz um trabalho desse de violência contra a mulher, quando a gente quer proteger a mulher dos seus direitos, né, de ir e vir, enfim, fazer com que o agressor, né, seja também educado. Claro, né? Com certeza. Fazer com que a sociedade entenda que a vítima merece respeito. A vítima foi vítima de violência sexual, não porque ela encorajou isso. Né? Então, que as pessoas precisam entender e precisam de uma educação nesse sentido, não é, doutora? É uma espécie de ressocialização, né? A pessoa que passa por isso, muitas vezes ela imagina quem faz, né, a agressão. Olha, a vítima estava vestida assim, ou ela teve um comportamento determinado, estava em tal lugar, ou foi ela que quis me mandar uma foto. Ela provocou, mas a culpa não é dela. A culpa é quem teve a iniciativa a partir daquele comportamento que a vítima tem todo o direito de ter, né? Tanto que se a gente coloca um homem na mesma situação, ele não vai sofrer a violência que a mulher sofreria por estar num determinado local à noite, ou vestido de determinado jeito. Só trocar que a gente vê que ele vai andar pela rua tranquilamente, né? Então, claro. Então, é o preconceito e essas pessoas precisam ser educadas. Você trouxe muito bem, Rosa, porque tem gente que tem aquela ideia de não, é cadeia, é isso e aquilo, e eu acho que não vai tanto por aí. É claro que tem uma resposta importante do ordenamento, não é o nosso caso aqui, são sanções mais suaves, mas existe uma atuação da polícia no sentido de reprimir, de punir.
Mas a gente precisa, através de uma cartilha como essa, de um protocolo como esse, educar e dizer para meninos e meninas, nós não podemos, a barreira está aqui. Né? Uma parte importante do protocolo é definir o que é uma violência sexual. É tudo aquilo que a vítima diz não. Se ela não diz não, então, né, o sim é sim, o não é não, não se pode continuar. Deixar muito clara a vontade de prosseguir ou não uma relação sexual, porque se não quer, aquilo começa a virar uma violência sexual. Então, para prevenir, educar também essas pessoas, né? Eu acho muito importante, né? Porque quando a gente vai ver o agressor, quem é o agressor? Por que ele agiu daquela forma? A gente sabe que a nossa cultura, ela é machista. Sim. Então, nós mesmos, nós mulheres, às vezes eu me vejo tendo algum comportamento, ou uma atitude, ou algum pensamento que eu falo, nossa, isso aí é machista, eu não posso ter. Então, a gente se observa e se autoeduca. Agora, imagine um homem que foi criado já naquela situação, né? Naquele contexto machista. Como é fácil ele ter alguma atitude, né? Eu falo assim porque eu sou mãe de menina e menino, e eu sei que é muito fácil a pessoa atravessar a linha tênue do que é uma violência contra a mulher e daquilo que não é, aquilo que é inerente ao seu temperamento sanguíneo. A pessoa, ela é mais afoita, né? O homem, ou até mesmo a mulher, a pessoa tem um comportamento, um gênio mais forte. Enfim, qual que é a linha? Até onde que... Então, eu acho que você chamar a atenção da sociedade, do homem, e falar, olha, até aí você pode ir. Exatamente. Passou daqui, não é legal. Daí a pessoa pode se falar, puxa vida, realmente, eu pensava... que eu podia, mas não foi. Exatamente. Então eu acho que chamar a atenção é importante, né? Exatamente, essa função educativa, ela está presente aqui também, através desses conceitos, né? O que é um consentimento, o que é um estupro, o que não é, o que é um assédio, o que não é. Porque aí é aquela diferença entre o que é legal e o que não é. E esse comportamento lícito e ilícito vai determinar exatamente a responsabilização. Se a pessoa sabe até onde ela vai, se ela sabe o que é um consentimento, se ela tem esse consentimento, é claro que a gente sabe que a sociedade se relaciona assim, né? Mais tranquilamente, isso não é problema. Mas não é no sentido de criminalizar toda e qualquer forma de relação sexual, é só aquelas que sejam abusivas e contrárias ao consentimento da mulher. Isso no dia a dia, no trato, né? Social, na vivência. Esse é um projeto maravilhoso, excelente, por isso que eu fiz questão de trazer aqui para nós. Obrigada. Agora, a doutora assumiu recentemente a vice-reitoria. Eu queria saber o que nós, mulheres, né, temos assim de projetos aí, que espaços... Quais são os planos para a sua administração agora? Sim, a nossa gestão, tanto o professor Leandro quanto eu, ela pautou sempre por uma abertura com a comunidade, um diálogo maior, né? Ela precisa atravessar Colombo, como dizem, né? Servir a sociedade, o que faz. Isso, né? É uma maneira de fazê-lo também, embora seja um protocolo aqui para dentro, eu acho que ele dá exemplo também lá para fora, né, Rose? E, além disso, criar espaços aqui para que as mulheres possam se sentir acolhidas, espaços de amamentação, de troca, né, de bebês, porque muitas acadêmicas, professoras, técnicas não têm nem onde, né, trazer uma criança, fazer uma troca, então nossos banheiros seriam equipados nesse sentido. Para criança. Exato. Legal. Espaços de recreação e de convivência, então tudo isso já estava no nosso plano de ação. E principalmente projetos como esse, que são grandes projetos, ou seja, que todas se sintam acolhidas e protegidas no sentido de evitar a violência, de projetar as mulheres na pesquisa, na pós-graduação, nos espaços de poder, de fomentar e respeitar a palavra da mulher dentro dos nossos conselhos superiores. É claro que não existe, como existe lá fora nas leis das eleições, uma porcentagem de mulheres candidatas aqui dentro, porque são poucos os cargos e, claro, mas que a gente fomente e incremente a participação da mulher nos espaços de decisão. Porque a partir do momento que nós temos uma mulher no espaço de decisão, como eu estou hoje, a gente cria as políticas públicas para que elas possam, não vou dizer favorecer, mas beneficiar umas às outras, né? Porque já existem tantas políticas que estão amparando os homens e a gente precisa começar a fazer essas normativas que amparem também as mulheres. Então, no sentido de trazer a mulher para os espaços de poder da universidade, a gente vai, na semana que vem, nomear uma assessora, que é uma assessora de inclusão da mulher, da pessoa negra, da pessoa com deficiência, do indígena, da população LGBTQIA+. E isso é uma assessoria que pode ter frutos no sentido de uma futura pró-reitoria, e que é inédita, né? Realmente a gente precisa disso para que se fortaleça ainda mais na política que é pontual, num grande espaço em que as pessoas se sintam acolhidas e que possa gerar uma política ainda maior para a universidade como um todo. Essa é a nossa ideia. Que bacana. Favorecendo as minorias, né? E sendo um exemplo para a sociedade. Com certeza. Esse é o papel da universidade, né? Doutora, foi um prazer falar com você. Fico muito feliz de nos receber. E
Espero que nosso bate-papo, né, tenha sido inspirador, esclarecedor para você, mulher. E esse material também, se alguém quiser ter acesso, está na internet, em algum lugar? Ele está na internet, está na página do Gabinete da Reitoria, nas portarias do gabinete. Tem um linkzinho um pouquinho longo, mas se a pessoa coloca Gabinete da UEM, Gabinete da Reitoria, coloca portarias, essa é a portaria 190 de 2023, então encontra facilmente, ele já é um documento publicado, né, já imutável aqui, né, em vigor. Já virou lei. Já virou lei, e caso as pessoas, isso é muito importante, dentro da universidade queiram fazer uma denúncia, existe o e-mail ouvidoria@uem.br, ouvidoria@uem.br, então aí ela já pode dar o start aqui no procedimento. Que coisa boa. Também a gente tem um NUMAP, enfim. Exatamente, que coisa buscar boa. o NUMAP também, claro, que é um projeto maravilhoso da universidade há muitos anos, né? Vamos colocar o telefone do NUMAP. Doutora, eu agradeço a sua presença. Eu que agradeço, que nós Rose. possamos continuar essa luta e que você possa realmente abrir caminhos, né, para outras mulheres. A gente sabe que quando entra uma, depois outras e outras. Com certeza. Isso geralmente acontece e é isso que a gente quer. Muito, muito bom. Muito obrigada a todos que nos ouviram, todos e todas, né? E que o Dia da Mulher seja não só o dia 8 que passou, né, mas todos os dias em que ela seja ouvida, em que ela seja principalmente respeitada. Isso é fundamental. Isso mesmo. Eu te agradeço a sua presença, agradeço a sua audiência. E novamente eu te falo, entre lá no nosso canal, assista essa entrevista e várias outras, ative o sininho, tá bom? E deixa o seu like lá também. A gente fica por aqui, um excelente fim de semana para você. A gente volta na próxima edição com a graça de Deus. Tchau, tchau.